Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão, ativa o sininho e não perde nenhum vídeo. Agora vamos ao que interessa. Orca residente. Essa é a orca que a maioria das pessoas conhece. É ela que aparece nos documentários, nos zoológicos marinhos, nas fotos icônicas com a nadadeira dorsal imponente cortando o oceano. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma diferença enorme entre os tipos de orca. E começar pela residente é essencial porque ela define o padrão que todas as outras quebram. As orcas residentes vivem em grupos familiares extremamente coesos, chamados de pods. E quando dizemos família, estamos falando sério. Os filhotes passam a vida inteira com a mãe. Não existe separação. Um macho adulto de 30 anos ainda nada ao lado da mãe todos os dias. Isso é raro no reino animal e diz muito sobre a complexidade social dessas criaturas. A alimentação delas é especializada em peixe, principalmente salmão. Elas desenvolveram técnicas de caça coordenada que são passadas de geração em geração, como uma cultura oral subaquática. Cada pod tem dialetos próprios, sons específicos que identificam aquela família. Uma orca residente consegue reconhecer outra pelo som antes mesmo de vê-la. É comunicação sofisticada, num nível que ainda estamos aprendendo a entender. O tamanho impressiona. Os machos chegam a 9 metros e 6 toneladas. As fêmeas são menores, mas vivem mais. Uma fêmea pode chegar aos 90 anos, o que a torna um dos mamíferos de vida mais longa do planeta. E as mais velhas, as matriarcas, carregam décadas de conhecimento sobre onde encontrar alimento, como navegar, quais rotas seguir. Elas são o GPS vivo do grupo. Nas costas do Pacífico Norte, as orcas residentes do Sul são uma das populações mais estudadas do mundo e também uma das mais ameaçadas. São menos de 80 indivíduos. A escassez de salmão, a poluição sonora e os contaminantes químicos no oceano estão colocando essa população em risco real de extinção. São animais que a ciência conhece pelo nome, pelo histórico, pela personalidade. Perder cada um é como perder um membro documentado de uma família. Orca transitória. Se a residente é a especialista em peixe, a transitória é a predadora de mamíferos. E essa distinção muda tudo. O comportamento, a estratégia, a dinâmica social, até o silêncio. As orcas transitórias caçam leões marinhos, focas, golfinhos, baleias mink e até outras espécies de cetáceos. Para isso, elas precisam de silêncio. Ao contrário das residentes, que se comunicam constantemente, as transitórias ficam quietas durante a caça, porque se fizerem barulho, a presa foge. É uma adaptação comportamental direta à necessidade de sobrevivência. A caça delas é brutal e calculada. Um grupo de transitórias atacando uma baleia jubarte com filhote pode durar horas. Elas trabalham em equipe para separar o filhote da mãe, para cansá-lo, para afogá-lo. É perturbador de assistir e, ao mesmo tempo, impossível de não reconhecer como genialidade biológica. Não existe crueldade, existe estratégia evolutiva. Os grupos são menores do que os das residentes, geralmente entre 2 e 6 indivíduos. E embora também tenham laços familiares, os filhotes, eventualmente, se separam do grupo natal, algo que nas residentes simplesmente não acontece. As duas populações, residentes e transitórias, compartilham o mesmo oceano, mas quase nunca interagem. Quando se encontram, ignoram umas às outras. São culturas diferentes dentro da mesma espécie. Orca offshore. Essa aqui é a mais misteriosa. Vive mar adentro, longe da costa, em grupos que podem chegar a mais de 100 indivíduos. É difícil de estudar justamente por isso. Os pesquisadores sabem que elas existem, sabem que são geneticamente distintas das outras, mas ainda estão desvendando os detalhes do comportamento delas. O que se sabe é que a alimentação delas inclui tubarões. Sim, orcas caçando tubarões. E os dentes delas mostram isso. São visivelmente mais desgastados do que os de outras populações, provavelmente pelo contato com a pele áspera dos tubarões. É uma evidência física de um estilo de vida que ainda estamos aprendendo a documentar. Já que você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo sobre os animais mais fascinantes do planeta esperando por você. Orca Antártica tipo A.
A Antártida é onde a diversidade de orcas explode de verdade. E o tipo A é o maior deles. Machos chegando a 9,5 metros, vivendo em mar aberto, caçando baleias mink com uma eficiência impressionante. São orcas do gelo, do vento, do oceano mais violento do mundo. E mesmo assim, caçam em grupo com uma coordenação que parece ensaiada. Orca antártica tipo B grande. Conhecida pelo nome informal de Orca Pack Ice, essa é a famosa pelo comportamento de onda. Quando localizam uma foca em cima de um bloco de gelo, as orcas nadam em formação, criam uma onda gigante com o movimento coordenado dos corpos, e a onda derruba a foca na água. É uma técnica aprendida, ensinada, cultural. Não é instinto, é conhecimento transmitido. O padrão de coloração delas também é diferente. Tem uma mancha amarelada por causa de diatomáceas, algas microscópicas que se acumulam na pele em águas frias. Quando migram para águas mais quentes, essas algas caem e a coloração volta ao preto e branco padrão. Elas são essencialmente orcas, com uma identidade visual que muda com a temperatura da água. Orca antártica tipo B pequena. Menor que a tipo B grande, essa se especializa em pinguins. E a forma como caça é completamente diferente. Não usa a técnica da onda. Persegue os pinguins na água com agilidade surpreendente para um animal do seu tamanho. São ágeis, rápidas e operam em grupos menores. Uma especialização dentro de uma especialização. Orca antártica tipo C. A menor de todas as orcas antárticas. Vive sob o gelo, em condições extremas, e se alimenta principalmente de peixe antártico. O dialeto delas é distinto, os grupos são menores, e a nadadeira dorsal dos machos tem uma inclinação característica para trás que ajuda a identificá-las. São quase uma espécie separada dentro do que chamamos de orca. Orca antártica tipo D. Essa foi descrita formalmente pela ciência há relativamente pouco tempo e é visualmente diferente de qualquer outra. Tem a mancha branca atrás do olho muito menor, quase insignificante. O melão, aquela estrutura arredondada na testa, é mais protuberante. E é enorme. É a maior de todas as orcas antárticas conhecidas. Vive em águas subantárticas e come peixe de espinhel, chegando a remover peixes de linhas de pesca. Ainda é pouquíssimo estudada. Orca de Wrangell e do Pacífico Norte. No Ártico, as orcas enfrentam outro desafio: o gelo. À medida que o gelo marinho recua por causa das mudanças climáticas, as orcas estão entrando em regiões onde antes não conseguiam navegar. E isso está mudando o ecossistema ártico de uma forma que ainda estamos começando a entender. Elas chegam, caçam narvais, belugas, e as outras espécies não têm experiência evolutiva com esse predador. É uma invasão biológica facilitada pelo aquecimento global. No fim das contas, o que todas essas orcas têm em comum é mais do que o visual preto e branco. Têm inteligência, cultura, vínculos familiares profundos e uma capacidade de adaptação que as colocou no topo de todos os oceanos do planeta. São o predador apex definitivo, e entendê-las não é apenas fascinante, é necessário. Se esse vídeo te ensinou algo que você não sabia, deixa o like, compartilha com alguém que ama o oceano e se inscreve no canal para não perder o próximo. Nos vemos lá!